Vocês e dizer que essa palestra está sendo gravada pela TV Apacame no YouTube. Então, daqui uma semana, Tomás? Mais ou menos já vai estar para vocês assistirem, os amigos, quem quiser. E as pessoas que fizerem as perguntas, que queiram fazer as perguntas, por favor, levanta o braço. O Eric vai estar com o microfone, leva para a pessoa fazer a pergunta, né? Porque eu assisti a última palestra e quando a gente vai assistir, não tem a pergunta dos apicultores, a pergunta das pessoas, né? Não registra porque a pessoa fala no fundo e o microfone não pega. Tá correto? Então vamos levantar o braço ou chamar para fazer a pergunta, tá bom? Então é isso. Revista, todos receberam a revista ou alguém não recebeu ainda? Todos receberam? Você não recebeu? Não? Também não? Mas já está a caminho. Essa carta aqui, todos receberam? Não? Eu não recebi. Quantos não receberam? Levanta o braço, por favor. Só 3. 4. Ô, Eric, precisa ver isso aí direitinho. Bom, então é isso. Nós vamos agradecer também aqui a presença do Carlos Pamplona, que é da UBMEL, ex-presidente da Câmara Setorial de Produtos Apícolas do Estado de São Paulo. Nós temos aqui o Rodrigo Neves, assessor do deputado Federico Dávila, né? O Francisco, o secretário adjunto lá da FEAP, né? Que ele vai falar bastante. E já eu faço a apresentação dele aqui, tá bom? O Adenilson, nosso primeiro secretário, está fazendo a nossa agenda, a nossa ata, ok? Pessoal, dia 7 de setembro, caiu uma quarta-feira, não vai ter essa reunião. Então, a próxima reunião será dia 5 de outubro. Como todos sabem, nossas reuniões são sempre as primeiras quarta-feiras do mês, né? Então, depois nós mandamos o convite para todos. E todos assinam a lista, por favor, para depois nós fazermos o sorteio, tá ok? Então, eu participei. Pessoal, tem lugar aqui para sentar Tudo bom? Nós participamos aqui da Apacame, eu, Rodamés Ovário, vice-presidente, nós participamos de uma reunião da Câmara Setorial lá em São José dos Campos, e lá foi apresentado, né, esse trabalho aqui pelo senhor Canela. Ele não falou o nome dele completo, falou o Wilson Canela, falou Canela, e eu falei com ele várias vezes, Canela, sem jeito, né, Canela e tal, o Wilson Canela. Então, e eu fiquei interessado, falei, vamos levar essa proposta para os nossos associados para a gente incentivar a apicultura no estado de São Paulo. O Carlos Pamplona, que tem algo bastante interessante, nós vamos convidar depois para ele fazer uma apresentação do que ele tem, porque eu acho que isso é muito interessante para a apicultura no estado de São Paulo. Então, hoje nós teremos aqui o nosso palestrante, o senhor Daniel Agner de Miranda, assessor técnico da Secretaria da Agricultura e Abastecimento da cidade de São Paulo, representando a área do Fundo de Expansão Agronegócio Paulista, o Banco do Agronegócio Familiar, FEAP, Banagro, para falar sobre o projeto de produção animal sustentável paulista, apicultura e meliponicultura, com juros de apenas 3% ao ano, prazo de até 84 meses para pagar e a carência de 24 meses. Então, é uma oportunidade para a gente alavancar a apicultura do estado de São Paulo. Nós precisamos de alavancar a apicultura do estado de São Paulo, nós precisamos ir muito, né? Muito mesmo. Então, salva de palmas para o nosso palestrante. Daniel, as perguntas você que faça durante a palestra ou deixa para fazer depois? Pode fazer? Então, pessoal, quando vocês quiserem fazer pergunta, levanta o braço, ele passa o microfone e vocês fazem a pergunta. Ok? Então é isso. Daniel, boa sorte. Bom, pessoal, boa noite. Como o Eloy falou, eu me chamo Daniel Miranda,
Eu sou assessor técnico na Secretaria da Agricultura e aqui, antecipadamente, eu gostaria de mandar um abraço do senhor secretário, Francisco Maturro, aqui em nome dele, o Francisco Rodrigues, que é secretário adjunto do FEAP também, e dizer que o FEAP, ele não é um banco, tá? O FEAP, ele é uma estrutura da Secretaria da Agricultura que visa realizar operações de investimento ao segmento do agronegócio aqui em São Paulo apenas, e para agricultores, produtores rurais do nível de vocês, não muito grande, que necessitam de crédito. A gente foge um pouquinho daquela regra de análise de crédito. Claro, o cliente não pode estar inadimplente para pleitear um crédito do FEAP. Ele é acho que uma regra básica para obtenção de crédito, mas basicamente o Estado de São Paulo, o governo do Estado de São Paulo teve a preocupação de criar um fundo para beneficiar em operações de investimentos aí, de uma forma justa, com taxas de juros justas, que eu vou apresentar aqui um pouquinho para vocês. Eu vou ficar de pé. Assim as pessoas me veem e não ficam com medo de vir aqui na frente. Bom, a apresentação, eu vou dar um panorama do que é o fundo, as linhas de crédito existentes, depois eu vou focar bastante na linha de crédito específica para o segmento de vocês, tá? Então, o FEAP é um fundo do governo do Estado de São Paulo, vinculado junto à Secretaria de Agricultura e Abastecimento, que presta apoio financeiro a programas e projetos específicos, e aí entra o segmento da apicultura, atendendo produtores rurais, pescadores artesanais, bem como cooperativas e associações de produtores rurais de todo o Estado de São Paulo. Ele foi criado pela Lei 5.444, veja, a criação do FEAP foi em 1959, e apenas em 1992 é que saiu uma lei onde regulamenta o programa, e depois, na sequência, saiu alguns decretos já autorizando, criando as estruturas para financiamento. Aqui são as leis, eu não vou passar as leis, depois, se vocês quiserem, eu posso deixar essa apresentação. Aqui é importante, de onde vem o dinheiro do FEAP? Dotações do orçamento do Estado, do Tesouro Estadual. Então, o Estado são todo ano, e agora nós estamos nessa época, a gente diz, olha, para o ano de 2023, vou precisar, sei lá, de 300 milhões de reais para trabalhar com investimentos no Estado de São Paulo. Isso é analisado pelo governo, pela Secretaria da Fazenda, Planejamento, e é aprovado o valor que a gente pede ou não. Normalmente, sempre se aprova o valor que a gente pede. Para o ano de 2023, aí, a gente tem uma dotação bem agressiva aí para operar com vocês, agricultores no Estado. O que o fundo oferece aos produtores rurais? Linhas de financiamento para as mais diversas cadeias produtivas, e aqui eu vou enumerar cada uma delas. Subvenção ao prêmio de seguro rural, e eu vi alguém aqui hoje falar de seguro, foi o Carlos, ele falou sobre seguro, isso é importante, e inclusive a gente passa a exigir das seguradoras que passem a fazer esse tipo de seguro, e essas seguradoras elas podem se credenciar junto ao FEAP, dando o quê? Subvenção ao prêmio de seguro. Tá? E depois, se você quiser conversar um pouquinho melhor, a gente conversa um pouco melhor sobre isso. E subvenção econômica aos produtores rurais, às cooperativas, às associações. Aqui tem uma diferença que eu queria falar para vocês. Linha de financiamento e subvenção. A linha de financiamento é um crédito que o FEAP dá a vocês, sei lá, 100 mil reais, para que vocês ampliem, invistam em suas atividades. E a subvenção é quando você vai a um banco e a gente subvenciona o pagamento dos juros que você pagaria ao banco. Então, por exemplo, vocês vão pagar 12%, que é a taxa do crédito rural hoje, o FEAP entraria, por exemplo, com 5%, 6%. Vocês não pagariam 12%, vocês pagariam 6% ao ano. O FEAP ele pagaria uma parte do juro para vocês. Hoje nós temos 5 linhas de créditos básicas no FEAP. Projeto Agricultura Sustentável Paulista,
ele é aprovado pela deliberação 2. E por que eu anotei essa legislação? Porque eu gostaria que vocês soubessem que todos os projetos, eles são aprovados, existe uma lei que regulamenta eles, tá? Que são deliberações aprovadas por um conselho que dita as regras e normas do FEAP, tá? Nós temos o Projeto Agricultura Sustentável Paulista, Projeto Aquicultura e Pesca Sustentável Paulista, Projeto Produção Animal Sustentável Paulista, e no Produção Animal encaixa a atividade de apicultura, Projeto Desenvolvimento Rural Sustentável Paulista e o Projeto Protrator e Implementos Agro São Paulo. E aqui, de novo, eu quero fazer uma observação nesse último projeto aqui, para vocês verem que o Estado de São Paulo está realmente preocupado em incrementar e investir na agricultura de São Paulo. Aqui você compra um trator de até 85 HP com taxa de juros zero, sem cobrança de juros, você só paga o capital. Tem até 8 anos para pagar o seu investimento. Projeto Agricultura Sustentável Paulista. Quais as atividades que a gente financia nesse projeto? Normalmente são atividades que são carentes de recursos. Vocês veem ali, cafeicultura, floricultura, horticultura ornamental, fruticultura, silvicultura, florestamento e reflorestamento, silvicultura, palmito de pupunha, produção de muitos de sementes. Você não vai ver aí soja, você não vai ver milho. Por quê? Porque já são atividades muito organizadas no estado de São Paulo, que não necessitam tanto de recursos. Essas atividades aqui, elas são incentivadas por meio de operações de investimento do FEAP. Aqui, aquicultura e pesca sustentável. Aquicultura em sistemas fechados ou recirculação, aquicultura em tanques, viveiros e barragens, pisciculturas em tanques redes, maricultura de bivalves e macroalgas e pesca artesanal. Aqui também, você pode ver que todas essas atividades são atividades de interesse do governo do Estado de São Paulo. E aqui uma sutileza, eu assisti uma palestra no Instituto de Pesca, aliás, foi no AquiShow, uma feira em São José do Rio Preto, onde o governador ele disse que ele quer ampliar substancialmente a engorda de peixe no estado de São Paulo. Nós, apesar de todo o oceano que nós temos, todo o território que nós temos, nós somos pouco consumidores de peixes aqui no Brasil. O estado de São Paulo quer se tornar o maior estado, o estado que mais engorda peixe de água doce em todo o Brasil, tá? Produção animal sustentável paulista. E ali vocês veem em vermelho que eu coloquei a apicultura e meliponicultura, que é a atividade que nós vamos falar um pouquinho mais hoje. Avicultura de corte, postura, bovinocultura de corte e leite, bubalinicultura, caprinocultura, ovinocultura, suinocultura e sericicultura. Aqui eu gostaria de fazer uma observação em bovinocultura. Nós não financiamos engorda de boi. Por quê? Como eu disse, são atividades apenas que o Estado de São Paulo tem interesse em incentivar. E engorda de boi a gente não tem interesse de incentivar, e sim a aquisição de matrizes bovinas, tá? E agora aqui entrando um pouquinho na atividade da apicultura. Na apicultura, nós financiamos a aquisição de colmeias padronizadas ou modulares e ou colônias de abelhas sem ferrão, bem como todos os materiais, insumos e equipamentos inerentes à produção apícola e melípona, mel, cera, pólen, própolis, podendo incluir a aquisição de vestimentas e proteção de demais utensílios e equipamentos necessários à extração e manipulação dos melíferos, como também a construção e reforma de unidade beneficiadora. E eu acho que aqui está atendendo quase todo o segmento de vocês. Se não atender, aí a gente precisa da ajuda de vocês. Gente, poderia incluir tal coisa, que isso aqui... Então, isso tudo faz parte de sempre de nós estarmos conversando com os segmentos, dos diversos segmentos, e aí a gente poderia estar conversando com vocês também, tá? Ainda dentro do projeto de apicultura, o limite de financiamento por cada produtor rural é R$200 mil, que você pode utilizar esses R$200 mil. Por exemplo, eu preciso de apenas 100 mil. Aí, do seu limite, sobrou mais 100. O que
que eu posso fazer com esse outro 100? Eu não preciso mais para minha atividade de apicultura. Eu preciso, por exemplo, sei lá, comprar um implemento agrícola, preciso comprar... Você pode complementar o seu investimento com outra linha de crédito, tá? Juros, 3% ao ano. Com bônus de adimplência, se você pagar em dia o seu financiamento, você tem um desconto ainda na sua taxa de juros de 25%, sendo que sua taxa de juros, se pagar em dia, é 2,25% ao ano. Não existe uma taxa de juros no mercado brasileiro nesses níveis, tá? É a menor taxa de juros de operações de investimento no mercado financeiro. Prazo de 84 meses, com carência de 24 meses. Eu queria só fazer uma correção nisso que eu falei. Não existe uma taxa no mercado financeiro. Vou repetir, nós não somos banco, tá? Então, nós não temos aquela característica de banco de que a gente quer ganhar dinheiro com o dinheiro do FEAP. Não. Nós queremos emprestar o dinheiro e que vocês nos devolvam para a gente voltar a emprestar a outros clientes, tá? Ainda dentro da apicultura, nós temos o cronograma de reembolso em parcelas trimestrais, semestrais ou anuais, estabelecida conforme projeto técnico. Garantir aqui uma outra coisa. Sempre quando a gente fala de empréstimo, você olha um banco, ele vai pegar meu sítio, minha fazenda, minha casa, meu trator. Aqui, nós pegamos a garantia de vocês, do próprio emitente, fidejussório. Nós pegamos o aval de vocês. Vocês assinam como emitente e como avalista da operação. Não tem nada de pegar seu imóvel, de pegar um equipamento, porque isso é de vocês para vocês trabalharem, tá? Política para beneficiar o Estado de São Paulo. Mais uma vez aqui a gente mostrando que o interesse não é ganhar dinheiro nas costas do produtor rural. Nós temos esse outro projeto que é desenvolvimento sustentável. Neste projeto, a gente financia agricultura em ambiente protegido, agricultura irrigada, energia renovável. Isso aqui é importante, inclusive, para vocês. Vou colocar na minha propriedade energia fotovoltaica, vou colocar placas para aquecimento solar, tudo aí dentro. Integra São Paulo, programa de integração lavoura, pecuária, floresta, máquinas e equipamentos comunitários. Vocês têm propriedades uma próximas a outras. Não queremos investir na aquisição de uma máquina, um equipamento sozinho, porque vai custar caro para mim. Vocês estão ali organizados, vamos comprar comunitariamente o equipamento e todos utilizar de forma conjunta. Está aí, nós temos uma linha de crédito. Pequenas agroindústrias, transição agroecológica, agricultura orgânica, turismo rural, desenvolvimento regional. O turismo rural também eu acho interessante, porque muitos de vocês devem ter propriedades em localidades que daria para explorar o turismo, mas, poxa, será que existe alguma linha de crédito que poderia me ajudar no início de uma atividade como essa? Está aí, tem uma linha de crédito para vocês. Aí, aqui, esses valores são os mesmos que a gente vê lá na apicultura, que é agora isso é genérico para todas as demais linhas de crédito, R$200 mil, 3%, podendo ser 2,25 se pagar em dia, a garantia é a mesma. Aval do próprio emitente da operação, do produtor rural. Quem pode tirar dinheiro do FEAP? Quem pode pleitear recursos do FEAP? Produtores rurais, pessoa física, com renda bruta agropecuária anual até R$1 milhão, que represente no mínimo 50% da sua renda bruta anual, e a propriedade tem que ter apenas 4 módulos fiscais diários. Então você vê que a gente sempre beneficia o pequeno produtor rural, nunca o médio nem o grande, porque o pequeno é aquele que não consegue obter crédito no mercado. Produtores rurais, pessoas jurídicas, com faturamento anual até 2,4 milhões, também 4 módulos fiscais. Pois não? Sobre o tamanho dos 4 módulos aí, qual que é? Como que é? Então, os módulos fiscais, eles são definidos de acordo com cada município do estado de São Paulo. Então, por exemplo, se você pegar um município próximo a São Paulo, eu vou falar números sem grandes conhecimentos, mas com uma definição clara.
Você pega em Embu das Artes aqui, por exemplo. 4 módulos fiscais pode ser 4 ou 5 hectares, ou em 25 cada módulo fiscal. Quando você vai numa região mais afastada, você vai lá para, sei lá, Itapeva, por exemplo, um módulo fiscal pode ser 4 ou 5 hectares por cada módulo fiscal. É definido de acordo com a política municipal de cada região. Ok, Tá bom? entendido. Cooperativa de produtores rurais com valor de sobra de lucro líquido anual de 4,8 milhões e associações de produtores rurais também com faturamento bruto anual de 4,8 milhões por ano. O Protrator, que eu já falei para vocês, que para mim essa é uma das linhas de crédito que eu mais gostei de trabalhar no FEAP, por um motivo, e o Francisco está aqui e ele vai confirmar isso. No AgriShow, aqui em Ribeirão Preto, esse ano, nós entregamos um trator para um produtor rural e foi emocionante, porque a família ela chegou e o filho da família de 16 anos não saía de cima do trator. E eu não sabia que eles eram proprietários. E eu passava toda hora e aquele menino não saía de cima do trator. E depois nós fomos conversar com eles, né? E aí a gente soube que ele era o dono do trator. E eles estavam com tanto orgulho porque ele já era um senhor de idade. E era o primeiro trator que ele tinha conseguido comprar na vida dele. E quem ia dirigir o trator, trabalhar com o trator, era o filho de 16 anos. E a família toda com muito orgulho. E para a gente foi uma satisfação, porque foi uma linha de crédito nossa que pôde proporcionar a ele conseguir ter o primeiro trator dele, com trabalho e tudo, um produtor assim, que todo mundo, até o governador fez uma reportagem com ele, porque foi realmente muito emocionante. O que a gente financia nessa linha? Aquisição de trator e implementos agropecuários novos, sempre de fabricação nacional, trator com potência máxima até 85 cavalos, né, eu estou repetitivo lá, novos de fabricação nacional. Limite de financiamento, aqui a gente aumentou um pouquinho, R$300 mil. E por quê? Porque através de pesquisa que nós fizemos com as empresas montadoras, você não conseguiria com R$200 mil hoje comprar um trator até 85 HP. Então a gente subiu um pouquinho o valor. 96 meses para pagar com 2 anos de carência. Não é 96 anos não, tá? É meses. E 2 de carência. E aqui, já prometi, já. Não haverá incidência de juros. Agora, a pergunta que todo mundo faz para a gente do FEAP é essa aqui. Como é que eu faço para conseguir crédito do FEAP? Então, aqui, de uma forma bem didática, a gente procurou dar essa informação para vocês. Vocês têm que procurar a Casa de Agricultura do município que vocês estão situados, procurar a CAT regional, ou a Casa da Agricultura, que tem os agrônomos lá que estão aptos a montar um primeiro documento para vocês, que é a Declaração de Aptidão do FEAP, chama DAF. O PRONAF tem o DAP, ou tinha o DAP, que mudou de nome agora, e nós temos a DAF. É um documento similar que vai fazer o enquadramento de vocês. A partir desse enquadramento, é feito o projeto técnico de vocês e feito um termo de compromisso, que é você se comprometendo a utilizar o dinheiro do FEAP para aquela atividade que vocês estão realmente pleiteando. Ou seja, vou fazer investimentos na minha atividade de apicultura, vou comprar caixas, enfim, tudo aquilo que é necessário para vocês desenvolverem a atividade de vocês. Então, vocês vão assinar um documento dizendo, não, eu vou utilizar o dinheiro para a aquisição desses equipamentos. Tá? O financiamento é feito através da Desenvolve São Paulo, é um banco de fomento do Estado de São Paulo, é um banco ainda novo, em formação, eles têm um pouco de dificuldade ainda para assimilar um pouquinho assim, a contratação de operações, atender vocês, mas essa dificuldade que eles têm, a gente procura ajudar vocês por meio dos técnicos da CAT, que vão dar todo o suporte para vocês, tá? Como eu disse, é necessário um projeto técnico, um plano simples, que um técnico da CAT que vai fazer para vocês, a declaração de aptidão do FEAP, que também o técnico da CAT vai fazer, e o termo de compromisso, como eu falei. Agora, daqui em diante, são programas
que eles estão dentro do FEAP, mas eles já não são mais linha de crédito. Lá em cima, subvenção econômica. Aqui é aquilo que eu falei, vocês fazem uma operação dentro do projeto Integra, que é essa linha específica, berços d'água e recuperação de áreas degradadas, o que acontece? A gente vai subsidiar uma parte da taxa de juros ou uma parte do financiamento. Hoje, nesta linha, a gente financia R$25 mil do projeto. O que eu quero dizer? Vocês vão fazer um projeto para recuperar uma área degradada. Você vai gastar R$100 mil. R$25 mil, quem vai pagar para vocês é o FEAP. Ele paga 25, vocês só vão ficar com uma dívida de 75 mil. Tá? Será na forma de subvenção econômica, por intermédio do FEAP Banagro, correspondente ao reembolso parcial das despesas efetuadas. Como eu falei, vou gastar 100 mil, o FEAP vai pagar 25, só 75 fica para a responsabilidade de vocês. Está lá, 25 mil reais após conclusão do projeto. Respeitado o seguinte percentual, 90% para pequenos produtores rurais, até 4 módulos fiscais, 85% para médio, de 4 a 10, 75% para grandes produtores, acima de 10 módulos fiscais. O que a gente está dizendo aqui? Como eu falei, 100 mil reais, 90%, daria 90 mil. 90 mil, o FEAP paga 25 e vocês ficariam com o restante. Tá? Bom, aqui está dando uma série de informações, práticas elegíveis, correção física de sulcos profundos, recuperação e construção de sistemas de terraceamento agrícola, construção de cercas de isolamento, aquisição de sementes e mudas. Todas essas práticas elegíveis estão dentro do projeto Integra, berços d'água e recuperação de áreas. Continuando, construção de coxos e bebedouros, aquisição de sementes e mudas para revegetação, adubação química e orgânica, escarifação e subsolagem. Quem é beneficiário? São os mesmos que eu já falei anterior. Produtor rural, pessoas físicas e jurídicas que contratam seguro rural nas modalidades amparadas pela subvenção estadual. Valor máximo R$25 mil, e lá de baixo 20% do... O que é aqui? Não, desculpe. Projeto estadual de subvenção de seguro rural. Eu achei que eu estava continuando falando do berços d'água. Aqui é a subvenção do seguro rural. Hoje você tem duas subvenções que são praticadas no sistema financeiro. Uma do governo federal e uma do governo estadual. Então, você vai fazer um financiamento bancário, seja qual for o banco, quando você faz o seu financiamento, ou mesmo sem financiamento, você vai contratar um seguro de soja, por exemplo, o que você faz? Você faz o seguro de soja e já pede a subvenção do seguro para o governo federal. Eu não sei quanto é a taxa hoje do governo federal, 20%? 20%. Então, digamos que o seu prêmio de seguro fique R$10 mil. Então, o que o governo vai fazer? R$2 mil o governo vai pagar. Então, o seu seguro de 10 mil de prêmio cai para 8. O FEAP, ele dá, no caso da soja, 20%. Então, além dos 2 do governo, você vai ter mais 2 do FEAP. Você não vai pagar 8, você vai pagar R$6 mil de prêmio de seguro rural. 2 mil pago pelo federal, 2 mil pago pela subvenção do prêmio de seguro rural do Estado de São Paulo. Quais são as atividades hoje financiadas? Gente, aí, abacaxi, abacate, enfim, verduras e legumes de um modo geral, laranja, lima ácida, limão, mexerica. Aí você tem feijão, soja, arroz, enfim. Cada seguradora, então, aí entra a abelha. Aqui teria que entrar a abelha? Então, aí vamos falar da abelha. Obrigado. Cada seguradora, quando inicia o ano, quando ela contrata, ela se credencia para a gente, ela diz assim, olha gente, eu trabalho com as seguintes modalidades de seguro. E aí ela apresenta para a gente essas modalidades de seguro que elas trabalham. Eu não vi nenhuma oferecendo seguro de abelha. Então, aí o que eu acho que vocês deveriam fazer? Já começar a iniciar, principalmente de você, Carlos,
iniciar uma conversa com as seguradoras, com a Mafre, Brasil Seg, a Allianz, Porto Seguro, começar uma conversa com essas empresas para tentar já mostrar a atividade de vocês e começar a fazer um trabalho para incluir o seguro pecuário. O próximo vai falar de pecuária, ele vai falar só que realmente não tem abelha. Mostra o próximo aí. Pronto. Ó, hoje... O que tem hoje de pecuária que as seguradoras oferecem? Pessoal, só um adendo aqui no que o Daniel falou. Essa parte de seguro já está sendo encaminhada. Falamos na última reunião aqui. O Carlos já fizemos 2 reuniões com o pessoal da Porto para o seguro das colmeias. Tá? Está sendo feitas reuniões e estamos discutindo o assunto. Inclusive é bom ser Porto, porque a Porto já é credenciada conosco. Então vocês já vão poder se beneficiar com subvenção de seguro rural pela Porto Seguro. Então, quando vocês forem fazer o seguro de vocês, já procurem um agente que trabalha com a Porto Seguro, que naturalmente essas apólices elas serão direcionadas lá para a gente, tá? As apólices não, o pedido de subvenção do seguro. Hoje, modalidade de seguro, nós temos seguro agrícola, pecuário, florestal e aquícola, e aí a gente vai poder, dentro do pecuário, já incluir a atividade de apicultura. Olha lá, as seguradoras Allianz, Aliança Brasil, Excelsior, a Exor, Easy, Forfex, nós temos a Mafre, Porto Seguro, Sancor, Swiss Re, Tokyo Marine, Markel Seguradora, essa seguradora aqui ela faliu, tá? E Sompo Seguros. Como vocês vão obter subvenção de prêmio de seguro rural? Procurando uma corretora de seguros da região, para no ato da contação do seguro rural na modalidade agrícola, pecuária ou florestal, requerer a subvenção de 20% no caso da soja ou 35% de outras atividades. De seguro, do prêmio de seguro não subvencionado pela área federal. E, gente, basicamente o FEAP ele tem essa abrangência. Nós temos 5 grandes linhas de financiamento. Dentro da linha de financiamento do programa pecuário, ele atende a atividade da apicultura. Então, como vocês devem fazer? Repetindo, procurar um técnico da Casa da Agricultura, da CAT da região de vocês, que ele vai dar todo o suporte para vocês obterem financiamento. Quando a gente fala no limite de financiamento de 200 mil, é até o máximo, claro, eu preciso de 20, preciso de 30, preciso de 50. Ele vai fazer um projeto para vocês, enquadrar a atividade de vocês dentro da necessidade que vocês têm. E mais, ele vai ajudar a acompanhar o teu projeto junto com vocês. Eu acho que é uma grande vantagem aí, e o Francisco pode falar um pouquinho melhor pela CAT, né? Dizendo qual a área de atuação, como eles trabalham e tudo, tá? Pode falar. Há uns 15 dias atrás, eu tive a notícia de que a Caixa Econômica está abrindo um financiamento para apicultores. O que tem de verdade isso aí? Então, a Caixa Econômica Federal... Caixa. Não, sim. A juros baixos. A Caixa Econômica Federal ela está entrando no mercado de uma forma bastante agressiva. Não tanto quanto o Banco do Brasil, mas de uma forma agressiva. A Caixa Econômica Federal ela tem 2 formas de trazer dinheiro do crédito rural para aplicar em crédito rural. Uma delas é através da exigibilidade do depósito à vista, que gera recurso para aplicar em crédito rural a taxa de 12%. E a segunda modalidade, eles trazem dinheiro através de captação da poupança rural, que aí a taxa de juros é 6%, mais um custo de captação dele. Então, a taxa de juros vai variar entre 8% e 9% ao ano. É uma taxa baixa? É uma taxa baixa, mas ela já é bem mais elevada, por exemplo, que a gente teria no estado de São Paulo, tá? Licença um pouquinho, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Naquelas pequenas agroindústrias, né, que foi Sim. colocado ali, o crédito incluiria também a construção do espaço físico, vou ser mais específico, alvenaria para construção, material de construção, coisa do tipo?
Isso, Casa do Mel. Era isso que eu ia entrar. Exatamente nisso. O presidente já... Sim, com toda certeza. Só que a gente sempre tem que olhar o limite de financiamento que o FEAP chega. Mas sim, ele contribui na construção, né? Perfeito. Rapidinho, Não outra tem pergunta. vedação em relação à construção. Ah, tá. Então, equipamentos ali são os equipamentos utilizados na atividade mais a construção física do local. Sim. Perfeito. E outra coisinha, aquele inadimplemento está incluído multa ambiental? Não estou falando da escrita endividativa, mas quando chega naquele momento ali de erosão e tudo mais, é quase certo que alguma multinha já apareceu por lá, ou enfim. Vamos dizer assim, existe alguma certidão negativa necessária para esse tipo de obtenção do financiamento ou não? Só não pode estar no cadinho. Se ele tiver no cadinho, que é um professor encerrado, por favor, Sim. Até é um intuito, né, dessa linha aí do RAD, né, é ajudar mesmo o produtor que está com pendências lá, né. Infelizmente, alguns produtores esperam essa pendência virar mais do que uma pendência, um problema, né, seja judicial, né, ou pela polícia ambiental. Mas o que ele não pode ter é um CADIM, porque o governo do estado ele é proibido. Eu mesmo não posso estar no CADIM, que eu não recebo algumas coisas do próprio estado, né? Então, se o produtor tiver com uma dívida lá a ponto de ser processado da dívida e o nome dele tiver no CADIM, não pode. Mas se tiver no processo, ele foi notificado, né? Ele ainda está, o programa ajuda ele a adequar a área. E eu acho que também, eu vou aproveitar que eu estou com o microfone só para colocar um ponto, que também eu acredito que realmente a área de vocês, né, da apicultura, se enquadram aí nessas grandes, que você notou também, né, nessas duas grandes linhas aí, a linha de apicultura, que é claramente para vocês, e a de pequenas agroindústrias. Você também pode, no da apicultura lá, nos 200 mil, né, até ir ali para um equipamento para fazer ali, né, a filtragem, fazer uma primeira, né, mas eu acredito que a pequena agroindústria você começa a estruturar melhor, né, e pode fazer a construção, pode fazer uma casa do mel, e se for para uma associação e cooperativa, esse recurso sobe para até 1 milhão. Então, que para o mel, não sei exatamente quanto custa uma casa de mel hoje, mas assim, se for necessário, se fizer pelo CNPJ da associação e cooperativa, o teto sai de 200 mil para 1 milhão. Então, às vezes, né, se houver um interesse em algum momento, né, da estrutura de fazer em conjunto, isso é possível também. Mais uma perguntinha. Se fala em trator, se fala em a parte de construção, mas não se fala em veículos, tipo uma caminhonete, algo assim que sempre o produtor, principalmente o apicultor, precisa, que é traçado, e traçado é caro. E já colocando um ponto aí, eu tenho do FEAP, do PRONAF, tá? Só que só poderia ser veículos novos. E para a gente, veículos novos traçado não acha mais. Não existe. Então a gente cai num veículo antigo. Isso é possível com vocês? Não. O FEAP ele só financia item novo também. A gente até tem uma linha ali, tá, desenvolvimento regional, em que tem um documento a mais que é feito pelo técnico, que é o PIP, Programa Integral da Projeto Integral da Propriedade. Esse PIP ele é feito um diagnóstico de mais perto da realidade do produtor e tenta se extrair ali a necessidade daquele produtor, né? O que ele não está caindo em armadilha, né? Eu já fui técnico de Casa da Agricultura, já executei bastante PRONAF e já vi muito produtor pegar caminhonete para o filho, né? Então, o que a gente não pode é assim, o FEAP virar um financiador de caminhonete para o filho. Então, o que a gente tenta fazer é que com critério técnico, e a apicultura eu acho que é um item que se enquadra bem, porque vocês têm que, em alguns casos, quem faz aí apicultura migratória, né? Quem carrega suas caixas, não é uma horta que você fica lá com a coisa parada, né? Você tem que realmente... Então, acho que a apicultura eu vejo que é um dos itens que a gente consegue justificar um veículo, mas não é toda a atividade. Então, por isso até que a gente não gosta muito de falar ali, se eu coloco ali utilitário, toca eu financiar S10 para o estado inteiro, né? Daí...
Você acha então que a gente insistindo consegue, né? Consegue. Hoje o que eu oriento lá, a gente tem que ir nos critérios que hoje estão estabelecidos. No próprio Pronaf está estabelecido lá, por exemplo, o senhor tem que usar a caminhonete, o veículo, na atividade pelo menos 120 dias por ano. Então eu sigo essa mesma regra. Eu tenho que você tem que demonstrar que pelo menos 120 dias por ano esse veículo vai ser utilizado na atividade. Eu não posso comprar um veículo com incrementos demais que não sejam justificados pela própria atividade. Traçado, se o seu lugar precisa de um traçado, legal. Agora, eu não preciso de um cabine dupla, com não sei o que lá. Então, entende? A gente tenta jogar bem na sobriedade, no critério técnico, no uso agropecuário, para, mais uma vez, o dinheiro ele não é tão grande. Então, se eu começar a financiar veículo sem muito critério, eu acabo só financiando veículo, né? E a última pergunta, tempo. Quando eu fui fazer o Pronaf para um Iveco, eu fiz para o trator, para Iveco, para a Casa do Mel, eu fiz Pronaf. Legal. Inclusive um eu já acabei de pagar, o outro acaba ano que vem. Falaram para mim que o FEAP era muito difícil, por isso que eu fui para o Pronaf, o juro era mais ou menos igual, eu fui pelo Pronaf, consegui fácil. Falaram que o FEAP demorava a perder de vista. A gente teve uma mudança assim, né? Sendo muito claro, né? Está sendo gravado aí e a gente também não tem muito o que esconder. O FEAP ele era operacionalizado por força de regulamento estadual pelo Banco do Brasil, e o Banco do Brasil era o operador financeiro oficial do Estado de São Paulo. Então, os fundos eram operacionalizados pelo Banco do Brasil. Na prática, o que acontecia? O gerente do Banco do Brasil, a equipe, todo mundo, tinha muito mais naturalidade de tratar com o Pronaf, inclusive pontuação lá para ele ganhar alguma coisa, um bônus, alguma coisa. O que conta para eles lá é o Pronaf, o FEAP não contava. Então, e realmente, o Pronaf para eles é muito mais sistêmico. Ele joga lá o CPF, já sai a capivara do senhor. Ele já joga numa outra coisa, tá pronto, já vai lá para Curitiba, lá que analisa lá, né? O FEAP não, eles tinham que fazer no papel. Então os caras tinham alergia de fazer FEAP. Você chegava lá, falava FEAP, o cara, FEAP demora, porque dá mais trabalho. Dava mais trabalho. O que aconteceu? A gente migrou o FEAP para Desenvolve São Paulo. Está migrando ainda algumas partes, mas já migrou grande parte. Hoje a Desenvolve. Só que vocês não têm contato com a Desenvolve, né? A Desenvolve ainda fica aqui em São Paulo. No interior eu falo isso muito, mas vocês não vão ter que ir lá para São Paulo não, né? Tava falando com o colega aqui, né? Que a gente tem amigo que fala, São Paulo eu não dirijo. Eu falo, quase que eu falo, mas muda o carro em São Paulo? O pessoal do interior não gosta, né? De vir para São Paulo. Então, assim, só que vocês não têm contato com a Desenvolve. É tudo feito pela Casa da Agricultura, pelo técnico da CAT. Então, hoje, como é que tá? No final do ano passado, a gente operou custeio emergencial. A gente operou 170 milhões, 2.800 a 3.000 produtores. A gente chegou a pagar a FEAP em 11 dias. Você colocava lá a documentação, 11 dias depois eu estava depositando financiamento a juros mais baixos ainda. No emergencial foi 1%. Agora a gente vai para 3%, que é o normal, né? Tinha uma época que realmente o FEAP e o Pronaf, eles eram mais ou menos a mesma coisa de juros, né? O Pronaf começava em 2,5, ia até 4,5, o FEAP ficava ali 3 e tal. Hoje, o Pronaf foi para 6, 5 a 6, né? E a gente está no 3 ainda, se pagar em dia 2,25. A carência 2 anos, às vezes até mais. Então, hoje eu vejo o FEAP muito mais vantajoso, né? A gente não consegue chegar nem perto. O Pronaf, para você ter ideia, só o Banco do Brasil executa 200 bilhões do Plano Safra. De Pronaf, eu acho que eles devem executar alguma coisa perto de 60 bilhões, assim, né? E não tem nem comparação. Tá certo que é para o Brasil inteiro, né? É muito mais dinheiro, mas para o Brasil inteiro. Eu acho que, assim, a gente fazendo esse encontro aqui, né? Queria... Até não comecei falando isso, mas dando parabéns para vocês, porque a gente fica feliz quando vê, né, uma organização, eu vejo que é antiga, né, pela data que eu estava vendo lá, organizada, né, que tem essa mobilização. Acho que vocês só ganham, né, se organizando, fazendo vocês têm conversas maduras aqui, como conversando seguro, né, conversando a questão da polinização. Acho que esses ambientes a gente ganha muito. Eu deixo a porta aberta, a gente trabalha lá com o conselho, o senhor que já tem experiência, os outros
colegas que têm experiência em financiamento. Se tem alguma coisa aqui que não atende, nos levem lá, entendeu? A gente está de porta aberta, a gente constrói tecnicamente, leva para o conselho, e se precisar mudar alguma coisa, a gente vai mudar, porque o vantagem do FEAP também é essa, a gente está muito em casa lá, sabe? Eu não posso fazer nada que seja irregular, ilegal, nada, eu não posso. Mas fora isso, a gente pode fazer quase tudo, né? Então, se a gente tem alguma coisa ali para ajustar, alguma coisa para melhorar, estamos de portas abertas lá, tá? Vocês fiquem muito à vontade para estar lá com a gente está para apoiar aí. Então, a questão é mais ou menos essa, né? Acho que a gente fica sempre com uma comparação, assim, né? Mas eu acho que o FEAP hoje, com alguma estrutura, algum pensamento, vocês conseguem ali colocar projetos muito bons com alguma vantagem. Obrigado. Com certeza, se precisar, né, vamos bater lá sim. Gente, para mim foi uma satisfação muito grande hoje poder trazer o Francisco, que é secretário, porque a gente, como assessor técnico, toda a parte que o FEAP, a secretaria precisa, a gente dá o apoio que eles precisam. Mas ele fala com bastante propriedade, porque ele é o responsável hoje pelo FEAP. E acho que é bom vocês também ouvirem, para saber com bastante segurança que realmente lá a gente leva as coisas muito a sério e a gente precisa de pessoas e quer trabalhar com homens, com produtores rurais como vocês. Tá bom? Boa noite, eu sou Ralph, né? E eu queria saber uma coisa. Por exemplo, geralmente o apicultor, ele não tem propriedade rural. Geralmente ele tem as abelhas em uma propriedade de terceiros. Como é que funciona, por favor? Aí seria a forma de arrendamento, parceria? Não, é o contrato de arrendamento, parceria, como ele é aceito normalmente. Você tendo o contrato de parceria de arrendamento, não tem problema nenhum operar com o Pronaf. Não precisa ser uma propriedade própria sua. Tá bom? O senhor quer falar alguma coisa? Ô, Ralf, na penúltima revista tem um modelo de contrato, né? Você pode fazer com o proprietário e eu acho que serve também. Sim, sim. É o contrato de arrendamento. A gente tem... Essa é outra coisa também, né? A gente consegue lidar com algumas particularidades, né? No caso da apicultura, no caso da aquicultura, né? O pessoal do meio do estado lá que tem o tanque-rede, muitas vezes ele só tem um trilho ali para ele acessar o tanque-rede. Ele nem é dono da área, né? O tanque está lá no meio da represa, né? Então a gente tem que lidar com essa situação também, né? Então a gente... mais uma vez, a gente considera assim, a gente se aproximando daquele produtor, entendendo, né, sabendo o que ele está fazendo, a gente sabe que o trabalho lá é feito de uma maneira séria e daí a gente consegue enquadrar assim. Claro, claro. A pergunta é o seguinte, financiamento pode ser como pessoa física ou pessoa jurídica? Pessoa física e jurídica, ambos. As duas? As duas. Com CNPJ e tudo mais. CNPJ e tudo mais. Ou produtor rural, né? Imaginam, né? Com relação aos módulos fiscais, né? Então, pegando o gancho ali na pergunta do Ralf. Sim. Não é engessada aquela situação do mínimo de 4 módulos fiscais. Não, na realidade... Por conta da realidade Exato. da apicultura. Mas veja, quando ele arrenda, digamos que a propriedade tenha 100 hectares, ou, sei lá, 50 módulos fiscais. Quando ele vai arrendar para a atividade dele, ele não vai arrendar os 50, ele vai arrendar 2, 3, porque é uma atividade relativamente pequena. Por essa razão que ele vai se enquadrar. No contrato de arrendamento dele, vai ter lá 2, 3, 4 módulos fiscais. Ou vai ter aquela área dele lá, sei lá, 5 hectares, que o técnico da Casa da Agricultura vai confirmar quantos módulos fiscais tem ali naquele município. É que eu estava pensando em situações de inferioridade aos 4 módulos fiscais. Né? Não, isso não tem problema. Inferior não tem problema nenhum. Pode ser maior. Sim. Não precisa contar a área que a briga foi. Exatamente. Não, é assim, não. Oi? Não, a gente financia tanto no CNPJ rural como no CPF. CNPJ rural, o CNPJ rural ele entra como CNPJ ou como CPF, porque é uma extensão, né? Essa é a dúvida.
por causa do 1 milhão e do 2,5 milhões. Isso. Né? Esse é um item bem interessante. Vamos tratar agora. O CNPJ rural no estado de São Paulo, ele tem uma excrescência aí, né? O pessoal da fazenda eles inventaram uma coisa assim: o produtor rural tem CNPJ, mas ele é pessoa física, né? O produtor rural não é pessoa jurídica, mesmo que tenha o CNPJ. Então, se o senhor for fazer com o CNPJ de produtor, eu vou tratar o CPF, eu vou fazer no CPF, certo? Agora, não impede do senhor ser produtor e ter uma empresa. Se o senhor tem uma empresa agropecuária, e daí eu vou alertar vocês, né, como produtor de mel. Se você produz mel, legal, nota de produtor. Se você processa mel, não faça na nota de produtor. Porque se faz na nota de produtor, você está criando um passivo para você. Porque a fazenda vai vir daqui a pouco, vai falar, produto processado, você tem que recolher ICMS. E nota de produtor não recolhe ICMS. E daí você está criando um passivo. Ele vai retroagir 5 anos e vai te cobrar os 5 anos do seu produto processado, né? Então, se você a minha dica é, se você vende produto processado, tenha um outro CNPJ, ou tenha um MEI, ou tenha uma empresa, alguma outra coisa, para você vender o produto processado no CNPJ da empresa. Se você está vendendo mel, ou outro produto agropecuário, que não tenha recolhimento de imposto, daí você faz no CNPJ de produtor, na nota de produtor, e continua sendo pessoa física, né? Espero ter sido não tão confuso assim. Não, mais ou menos sobre isso daí a gente entende. A minha dúvida sobre isso que você está falando, a minha dúvida sempre foi, você processa, mas você vende para uma empresa que tenha CNPJ. E daí? Você ainda tem que recolher o ICMS? Porque quem tem CNPJ recolhe no caso. Tem uma coisa assim, até se o senhor for produtor ou empresa, tiver nota eletrônica, e no caso do ICMS, por exemplo, você compensa ICMS, né? Então você vai recolher e ao mesmo tempo você vai compensar. Daí você pode compensar no diesel, você pode compensar no insumo. É uma coisa chata de lidar aí, que não vai ser hoje que a gente vai lidar com isso não, mas dá para compensar, mas teria que recolher. Se o produto é processado, sempre o senhor tem que recolher algum tipo de imposto, né? Tem que analisar lá se tem mais algum outro, né? Não sou contador também, especialista. Mas se o senhor está vendendo, vou considerar que está vendendo produto in natura, está vendendo mel. Daí o senhor põe na nota de produtor lá, mel e beleza, né? Terminando. No meu caso, eu e os 2 filhos. Mas não pode passar de 1 milhão para o CPF. Se tem os 2 juntos, é dividido em 3 ou não? Isso é legal também. O Pronaf, ele considera a unidade familiar. Então, vamos dizer, eu não conheço os filhos lá, mas vamos dizer que os filhos do senhor, aquele meninão lá, 17, 18 anos, 20 anos, mora com o senhor ainda, ajuda, já tem a moto, já tem até, talvez, família mesmo. Mas se está na mesma unidade, o Pronaf, ele vê tudo como uma família só. Então, o senhor pode ter uma DAP só, um financiamento só naquela DAP. O FEAP, desde que o senhor tenha algum tipo de separação, então ele olha para o CPF. Então, se o senhor tem a renda, daí o filho tem uma outra renda caracterizada, rural, ele tem uma atividade que a gente consegue perceber que ele realmente não é um funcionário do senhor, ele é mais um produtor, né? O meu, ele está junto, que nem o meu, é Ademir Vanini e outros, né? No caso, é filhos. Então, consegue. Esse já é um bom indício. A gente começa fazendo esse tipo de investigação, entendeu? É porque tem família que o filho é como um funcionário, né? Tem carteira assinada, recebe lá um salário mínimo, o pai é o dono do negócio, né? Esse cara, eu acho mais difícil da gente enquadrar, porque ele é mais um funcionário do que um produtor. Agora, se ele é, como o senhor está falando, ele está agindo de ombro aqui com o senhor, ele está no talão, ele tem ali uma parte que não seja meio a meio, mas ele recebe 20%, 40%, sei lá, a divisão que vocês fizerem lá. Ele tem a renda dele. 33. O que eu não vou poder fazer é somar as rendas. Então, se eu vou fazer 3 projetos, eu não posso assim, os 3 vão ter esse 100%, eu vou ter que dividir, né? O 33 para cada um, a área, vamos dizer, na questão da apicultura, tem 100 caixas, eu vou, 30 caixas para cada um, 33 caixas para cada um. Eu vou fazer mais ou menos, ou a proporção que vocês falarem lá, não, é 20 dele, é 30 do outro, para eu não poder sobrepor renda, entende?
Porque eu não posso falar que a mesma renda é dos 3, né? A renda é dividida, né? E no caso, daí vamos supor, os 3 passou de 1 milhão, deu 1.200.000 em partes iguais, 400 mil cada um. Ele entra daí, eu vou olhar normal. por CPF. Cada CPF poderia ter até 1 milhão. Ótimo, então se é caracterizou como dividido, né? Nessas condições que eu falei para o senhor. Se cada um é caracterizado como um produtor, cada um vai enquadrar lá. Cada um pode ter até 1 milhão, cada um pode ter até 4 módulos. O financiamento é feito no CPF de cada um, né? Então o senhor não vai ter que assumir a dívida do filho, não vai ter nada, né? Ah, legal, então é isso mesmo. Valeu, obrigado. Porque se quiser eu posso... Só aproveitando a pergunta, embalando a pergunta do Ralph, questão do valor dos 200 mil. O colega falou da Casa do Mel, que pode ser usado para construir. Por exemplo, eu consegui um financiamento de 200 mil, eu posso usar 100 mil para a compra de um espaço terreno e o outro 100 mil, e o saldo restante para a construção da Casa do Mel? Engloba essa parte? Eu fico em dúvida assim, sobre a aquisição do terreno. Eu quase acho que não, sabe? Porque agora, se bate pronto, eu diria que não. Eu teria que fazer uma consulta assim, para saber. Até hoje a gente não financiou terreno. A gente financia. Se o senhor tiver uma área, e como o colega falou, o senhor vai construir, vai equipar, isso claramente a gente, e fácil assim, o nosso dia a dia a gente financia. Agora, a compra de terreno, de imóvel... Daí, de bate-pronto, eu acredito que não. É isso? Bom, gente, se não tiver mais perguntas, a gente agradece a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu agradeço a você, Eloy, pela oportunidade de nós estarmos aqui com vocês. Estamos sempre à disposição lá na secretaria. Carlos, a gente vai marcar para você fazer uma visita lá para a gente, tá bom? E a gente gostaria de ver cada um de vocês. Não precisam ficar, vou deixar meu contato. Cada um de vocês que precisarem. A Casa da Agricultura, a Secretaria da Agricultura, a gente recebe a visita de cada um de vocês, tá? Pois não. Quem que determina... Eu já sei que vocês falaram sobre os módulos fiscais. Sim. Quem que determina? Eu sei que cada localidade tem um critério para módulo fiscal. Módulo fiscal, isso. Quem que determina esses módulos fiscais? É o INCRA. O INCRA. Por exemplo, eu tenho uma fazenda em Cunha. O INCRA que definiu quantos módulos fiscais ele daquele município. É o INCRA que define quantos módulos fiscais tem naquele município. Perfeito. Tá bom? Bom, gente, mais alguma pergunta? Nós, Daniel, que agradecemos a presença de vocês, o esclarecimento, uma verdadeira aula aí sobre o financiamento. Eu acho que nós precisamos nos reunir e começarmos a melhorar a nossa produção. Certo, Zé Maria? Oi? Sim, claro. Esse financiamento aí, sim, é só para o Estado de São Paulo? Somente para o Estado de São Paulo. É um fundo para beneficiar produtores rurais no Estado de São Paulo. Ah, ok. Obrigado. De São Paulo? São Paulo todo. O Estado de São Paulo. Tá? Por exemplo, tem minhas apiárias lá em Minas, não vou poder fazer. Por favor. Boa noite, meu nome é Thomas. A pergunta é se o financiamento é somente para quem já tem apiário ou para quem gostaria de iniciar também na apicultura. Então, se você tiver renda agropecuária, você poderia sim. Se você for novo na atividade agropecuária, você não tem como comprovar uma renda bruta anual agropecuária, por essa razão que você não consegue se beneficiar pelo Pronaf. Tá? Ok, gente? Mais perguntas? Todos assinaram a lista de presença? Não assinaram? Por favor. Senão não vai participar do sorteio, hein? Uma última pergunta. O Carlos Pamplona vai fazer uma pergunta? Por exemplo, a gente tem estudantes de biologia que querem se transformar em apicultores, por exemplo.
não teria uma maneira da gente, mesmo não tendo renda, gerar um projeto que seja não único, embasado em outros, em projeto de polinização ou outra coisa que possa gerar esse empréstimo para esses iniciantes nessa atividade? Então, eu vou deixar o Francisco falar aqui, complementar, mas assim, do tempo que eu estou no FEAP, uma das condições que foi definida pelo Conselho de Orientação do FEAP é que tem que ser produtor rural. E em sendo produtor rural, você não conseguiria obter a sua DAF, a Declaração de Aptidão do FEAP, para poder obter uma linha de crédito. Agora, Vou ensinar o truque. Não, a questão assim, esse debate do produtor iniciante, ele é sempre recorrente, né? A gente sempre recebe, principalmente de centros urbanos, né? A gente tem um fenômeno aí do novo rural, né? Atividade de turismo, atividade de apicultura, ela convida, né, pessoas que não estão tão habitualmente na produção rural a retornarem, né? Começar a produzir hortas, né? Até na região de Campinas, lá de onde eu tô. Mas o que acontece, né? Primeiro eu vou falar o porquê, né? Tentar justificar. Esse é um mal não só do FEAP, é um mal do crédito rural como um todo. O crédito rural ele é subsidiado por, a maioria das vezes, né, por dinheiro público, né? Então ele pega hoje a taxa Selic que está lá 13%, ele joga num juros de 3% por ano aqui, é bastante dinheiro público que está lá. E daí como que eu diferenciaria, né, se eu estou colocando esse dinheiro numa pessoa de atividade urbana, um comerciante, por exemplo, ou num produtor? Optou-se em algum momento por radicalizar. Falar, se o cara não tem renda rural ainda, ele não é produtor, por mais que ele tenha boa vontade de ser, né? Então, como a gente não consegue fazer essa distinção, se ele vai pegar o dinheiro, vai para o Paraguai, ou se ele vai pegar o dinheiro e vai realmente produzir, optou-se por fazer esse corte. O que é possível fazer? O máximo, lá, o teto, é 1 milhão. Mas o piso, não existe um piso. Então, se o produtor, se o senhor, por exemplo, se os colegas lá, eles começarem a atividade, eu sei que com alguma dificuldade, porque não terão apoio, mas se ele conseguir demonstrar uma primeira renda rural, essa primeira renda rural, por menor que seja, ela é suficiente por caracterizar ele como um produtor. Daí, claro que qualquer projetista, qualquer técnico, eu não vou chegar para esse cara que tem lá R$3.000 de renda no ano ou R$3.000 nos últimos 6 meses e vou falar, agora vamos fazer um financiamento de 200 mil, né? Que eu estou colocando o cara numa cilada, né? Mas eu posso fazer um financiamento para ele de 5, de 10, de 15. A apicultura é clássico, né? Quanto custa hoje uma caixa daquela padrão lá? Estou por fora do mercado. 250 por aí. R$250, né? Eu já fui apicultor, já tive 2 daquela lá na época de faculdade. Eu sou zootecnista, né, de formação. Vamos voltar à apicultura, Francisco. Hoje eu tenho uma caixa de jataí lá no apartamento. Lá já é o começo. Já é alguma coisa. Não, eu tenho 2. Eu tenho uma de Mandaçaia, mas fica na casa da cunhada lá. Então, assim, ele conseguindo comprovar mesmo que pequeno, alguma renda, daí ele começa a se enquadrar. Daí a gente começa a fazer um projeto para ele. Um projeto de 10, depois do próximo pode ser um de 20, até ele chegar num de 200, quando ele tiver capacidade. Porque uma das funções do projeto técnico é demonstrar capacidade de pagamento. Então ele tem que demonstrar, eu vou comprar uma centrífuga. Hoje eu vou fazer muito rapidamente aqui uma conta de padeiro, né? Hoje eu vendo, quanto que vende o quilo de mel o produtor? 15, 25, 30 reais? Né? No atacado? No atacado. Sim, se eu não tiver nada, eu vou entregar lá o mel para quem passar na porta lá, né? De 15 a 20 reais. Isso, 15 e 20. Eu vou investir. Quanto que é uma centrífuga? 3, 5 mil? Uma centrífuga de 32 quadros, 8 mil reais. 8 mil reais. Porque teve inflação aí nos últimos anos, né? Eu tô com a cabeça antiga ainda. Então eu compro uma centrífuga, compro lá um negócio para filtrar, não sei o que, tô vendendo a 35, né? Então eu mostro essa diferença aí. Eu estava vendendo a 15, hoje eu estou vendendo a 35. Essa diferença paga o meu investimento. É isso que o projeto técnico faz. E eu vou conseguir, em 8 anos, que é o tempo de prazo de financiamento, 8 anos, 2 de carência, eu vou conseguir nesse prazo, eu vou começar a pagar só daqui 24 ou 36 meses, vou conseguir pagar. Daí o projeto faz isso, né? Então essa é mais ou menos a conta. A gente vai fazendo o projeto, depende do tamanho que ele demonstrar a renda.
Pois não? Vou deixar. Tá aí o meu contato. Francisco. Bom, gente, encerrado. Oi? Mais uma. Renda urbana não entra na renda, tem que ser renda rural. Renda rural, isso. Renda rural, ela entra na caracterização lá da atividade no líquido rural, né? Entendi. Você pode ter renda rural também, mas a gente precisa ter uma caracterização de renda rural para caracterizar o senhor como produtor. Pessoal, estamos combinando aqui. Pois, uma pergunta lá no fundo, por favor. Vai ser disponibilizado no YouTube, né? Então, as pessoas que quiserem, depois nós vamos ver o link da apresentação. Uma pergunta, pode? Eu queria fazer uma pergunta seguinte. Eu sou curioso em negócio de abelha. Eu mexo com abelha no sítio de um amigo meu. Por exemplo, se eu produzir uma quantidade de mel que dê para mim aplicar no comércio, como é que eu faço? Eu vendo avulso. Isso, você vende avulso. Aí eu quero entrar nesse plano. Como é que eu faço? Ah, tá. A gente aconselha aos pequenos apicultores, né, que produz, que tem 2, 3, 4, 5 caixas, produz mel para o seu consumo. E o excedente você vende para os amigos, para os inimigos, para os parentes. Isso que eu faço, mas se eu quiser regularizar, fazer parte Sim. da... Ele vai responder, Daniel. Esse também é nosso dia a dia. Como é o nome do senhor? João Carlos. Senhor João Carlos, é um prazer aí estar falando com o senhor. Esse é o dia a dia da CAT, né? E é muito bom que o senhor tenha essa intenção de regularizar, de evoluir, porque o senhor vai perceber que é um benefício para a atividade do senhor, né? Que dica que eu daria? Esse seu amigo aí, faz o contratinho que ele falou que tem um modelo lá. Não precisa gastar dinheiro, não vai no cartório, não vai em lugar nenhum. Faz lá de amigo, vocês fazem lá um papelzinho, o senhor fala assim, ó, eu cuido daquelas tantas caixas do dia de hoje, até o senhor põe um período lá, até no final do ano que vem, depois o senhor renova. É o primeiro papelzinho que o senhor vai ter. O senhor começa, quando o senhor vai vender, o senhor vende onde? Vende na feira? Vende numa loja? Vende em algum lugar? O senhor dá um recibinho e pede para alguém assinar o recibo do senhor lá que o senhor está vendendo. Vendi 2 vidros, R$15. O senhor dá o recibo e pede para a pessoa, porque o senhor vai ter também um papelzinho ali falando, ó, seu João comprou 2 vidros, R$30, certo? Eu estou falando tudo coisa que o senhor ainda não gastou dinheiro nenhum. Com esse tipo de informação, o técnico nosso, por exemplo, fica muito mais seguro se o senhor levar ele lá naquelas caixas lá e o senhor souber falar o tipo da abelha, quanto que produz de mel. Eu sei mais ou menos, mas tem cara que sabe de verdade. Então, se o senhor mentir, o cara vai saber, né? E eles vão ter noção se o senhor tá... Não, para ter a ideia se o senhor é realmente um produtor, que o senhor tá ali ou se o senhor tá querendo se aproveitar, né? É que nem eu tenho curiosidade, para passar o tempo. Tá bom, mas Tô assim... lá no sítio, tô começando, o senhor tem... Tiro mel... Dou para os outros, isso. Um pouco. O senhor está começando. Daí o senhor quer aperfeiçoar um pouquinho mais, se o senhor quiser gastar ali 100, 150 reais, o senhor vai lá e ele vai tirar um talão de nota de produtor para o senhor. Que vai gastar esses 100 reais aí para imprimir o talão lá, 150, depende do lugar, mas o senhor vai ter não só aquele recibinho, mas o senhor vai começar a ter um talão de nota de produtor, que não traz mais custo nenhum, o senhor não precisa ali depois ter muita coisa além disso, mas o senhor vai oficializar melhor a venda do senhor. Então isso é um processo que vai evoluindo. E daí, como eu falei aqui antes, se o senhor vem lá com aqueles recibinhos e me mostra uma renda lá que nos últimos meses o senhor teve 300 reais de renda de mel, e se eu for fazer um projeto para o senhor, eu vou fazer um projeto pequeno também, fazer um projeto de R$1.000, de R$2.000. Vamos comprar vidro? O senhor está precisando de vidro lá? Vamos comprar? Dá para fazer um projetinho para isso. Ah, vou precisar de caixa, vou precisar de um carrinho novo aqui para carregar. Isso daí tudo dá para a gente fazer. A partir do momento que o senhor vai melhorando, vai oficializando, vai fazendo mais profissional, eu vou conseguindo fazer também um projeto maior. O senhor vai poder um dia chegar nos 200. Muito obrigado pelo esclarecimento. Que isso? Gente, mais alguma pergunta?
Só mais uma perguntinha para o rapaz aí que acabou de citar essa citação aí toda, muito bacana, né? Entre um projeto e outro, tem quanto tempo de carência? Por favor. Não, assim, ó. O teto ali é 200 mil. Se o senhor tirou 200 mil, o senhor vai ter que pelo menos pagar para tirar outro, certo? Agora, se o senhor tirou menos de 200, vamos dizer que tirou 100, o senhor pode ter mais 100 lá. Se quiser tirar mais 100, pode tirar daqui 2 meses. Se não atingiu o teto ainda, o senhor pode tirar em pouco tempo, sabe? Desde que a capacidade de pagamento dê certo. Essa aqui é a nossa conta lá, aquela continha que eu falei para o senhor. O tanto que o senhor está incrementando lá em valor, né? Hoje eu vendo mel a 15, vou vender a 30. Essa diferença está pagando o que o senhor vai pegar, né? Essa continha que a gente faz lá numa planilha. Então não é 200 mil para todo mundo, né? É o projeto do tamanho que o senhor conseguir pagar. Valeu, gente. Eu já agradeci os meninos. Já pedi o Francisco. Francisco, de última hora nós estamos passando por você uma das nossas revistas aqui, ó. Tá? Vou convidar o nosso secretário para entregar o diploma para o senhor Daniel. Ele vai bater foto. Cadê Eric? Ele vai bater a foto. Cadê o celular aqui? Bate. Cadê o Eric? O envelope. Pessoal, nós aqui da diretoria tivemos uma discussão na última reunião e acertamos que uma vez por mês, não é isso? Uma vez por mês, nós vamos fazer uma visita aos nossos associados, né? Me parece que foi acertado lá com o Zé Maria, né? E vamos visitar os associados e assim, se possível, Zé, junta todos os associados, os apicultores da sua região, associados, apicultores, na verdade, né? Para que dá uma força maior, né? E conversar mais. Depois vamos chamar o Carlos fazer uma palestra nessa área, que vai ser muito interessante, né? Depois nós vamos conversar sobre isso. Isso aqui, ó, Daniel, para você. Estou dando uma revista, um livro do professor Pedro da Rosa Santo, Apicultura Empresarial. Esse livro nós temos aqui, é uma pessoa que nos ajuda, ele escreve para a revista também, está entregue aí, né? E a última revista que nós temos, revistas, são 5 revistas por ano, né? E depois tem um endereço aí, a gente pode mandar essa revista para vocês, toda vez que sair a gente envia, tá? Viu, Francisco? A gente pode, a gente manda, põe lá e a gente manda a revista. Pessoal, nós temos 3 livros de cera de abelha para sortear. Temos 3 plantas aqui, um do Eduardo. Vamos sortear primeiro as plantas. Mais um de apicultura empresarial para o sorteio, tá certo? Vai ter os bonés aqui. Quantos? 5. Então, quem não quer? Tá bom. Então vamos começar pelo... Isso, são 51 números. Tá. O nosso diretor jurídico, ele vai falar sobre 2 plantas que ele trouxe aqui, é a murta, né? Mirra. Eu havia me comprometido na última reunião de trazer algumas mudas, mas eu só consegui fazer 2. Mas na medida do possível, eu vou fazer mais na próxima reunião, tá? E aumentar. E até peço a gentileza para vocês, se nós pudéssemos fazer disso uma troca interna nossa aqui, até uma forma da gente estar interagindo. A muda que eu trouxe, são 2. Essa daqui é a mirra. Reza a lenda, eu não confirmo, que um dos 3 reis magos, tá, quando foi na manjedoura de Jesus Cristo, levou uma porção de mirra. Não sei se é essa, porque alguns falam que chama de incenso também. E ela não precisa de muita água, tá? Ela gosta muito de sol. E justamente no inverno que ela floresce. Mas aí vocês podem dar uma pesquisada
e eu pretendo, pelo menos, fazer umas 20 ou 30 mudas dessas para ser sorteado aqui. Mas eu precisava explicar, porque muita gente não conhece, ou melhor, não conhecia o que é a mirra. Vocês vão ver que ela tem um cheiro muito gostoso, e ela dá uns cachos brancos, que tanto as nativas como a Apis gosta muito. Obrigado. Bom, então, as varinhas de margaridão branco aqui, não precisa sortear, vocês peguem, tá? A primeira mirra, por favor. Número... Quem? Eu quem? 34. Sorteia aqui para mim, é melhor. Ixi, mano. Roseli Aparecida Costa, é isso? Roseli? É? É isso? Por favor. Dá a minha pra ele. Depois vamos juntar para bater a foto para ser na revista, tá? (32) José Márcio, tá aí? José Maria, foi embora? José Maria, por favor. De novo? A mirra. Tem, então tá, passa para outro. 44. Daniel. Vou levar um incenso para você, Daniel. Adorei. Agora, essa planta aqui é margaridão branco. Todos conhecem margaridão branco, né? Desculpa, é Astrapeia ou Dombeia. É. Joseni Costa. Foi embora? Um boné agora, né? Um boné. Vinícius de Moraes. Nossa, o homem voltou. Aí, Vinícius. O que mais? Mais um. Vinícius, parabéns. 11. Oi? Dorival? Lorival. É Lorival. Oi? Não entendi. 37. Jorge Luiz. Parabéns, Jorge. Mais 30. Eliseu. Não veio hoje. Tem dois Eliseu aqui? Marinho. Obrigado. Francisco. Boné Francisco. Os livros. O livro aqui do Radamés Alvaro, o nosso vice-presidente, normalmente nunca falta, hoje não veio, não tem algum problema, senão eu iria autografar o livro para vocês. Um livro. Qual o número? 21. Álvaro? Pula, outro, ele já tem o livro já. Outro, já. 13. Nossa. Número 13, quem que foi? Quem assinou o número 13? Não dá para identificar o nome. Santos Moraes, tem aqui? Santos Moraes?
Moraes. Cera de abelha. Mais um livro, Cera de abelha. 48. Cecília Helena. Cecília Helena. Mais um livro. 18. Ana Maria. Agora o livro da apicultura empresarial, né? Professor Cristiane. Cristian, é isso? Cristian. Christian Lepp. Foi embora? De novo. Célio, cadê o Célio? Ó, o Célio tá aí. Camiseta, o último, né? O último? É o último, Eric? Camiseta. Número? Quem que é? Número 9. Thomas L. Thomas. Thomas, se precisar trocar, depois você vem na loja e troca. Pessoal, vamos agradecer a vocês. Dia 5 de outubro estamos aqui de volta com um outro assunto. Nós vamos ver direitinho aí. Agradecer mais uma vez o professor, né? E é isso. Se tiver alguma dúvida, nos procure. Fala aqui no microfone, fica gravado. Eu só queria cumprimentar vocês dois, Francisco e você, que foram muito claros e didáticos. Gostei. Um minuto, por favor. E simpáticos. Então é isso. Vamos produzir, gente. Dinheiro não falta, tá?